Bem, eu venho de Cariacica, que é uma cidade da Grande Vitória, no Espírito Santo, em um bairro chamado Tabajara, um bairro simples, de pessoas trabalhadoras. Cresci e vivi lá boa parte da minha vida, até meus 25 anos, e quando eu casei e mudei de cidade. Eu tenho algumas lembranças muito boas, né? Mas eu vou destacar o que eu mais gostava de fazer: ir os domingos com meu avô, ver o futebol ali no bairro, né? E brincar na rua, né? Com meus amigos, né? Era um tempo que a gente podia ficar solto na rua, brincar e interagir. São as boas lembranças aí da infância. Eu sonhava o que toda criança sonhava, né? Jogar bola, ser jogador de futebol ou tocar numa banda, né? Eu não tinha nenhum sonho, nenhuma aspiração corporativa quando eu era criança. Eu cresci vendo meu pai trabalhar muito, né? Sempre vi ele trabalhando. E eu sempre acompanhei ele, né? Quando ele trabalhava fora, eu ficava em casa com minha mãe, e quando ele fazia algum bico ou outro na casa dos vizinhos, ele sempre me levava para ajudar, né? Então eu cresci vendo meu pai trabalhar com muita responsabilidade, com muita honestidade. Eu aprendi muito com ele, né, nesse aspecto, e eu tinha uma certa admiração por ele entender de tudo, né? Sabia fazer qualquer coisa. Mas tem outra pessoa também. Meu avô era muito presente na minha infância, e meus tios, né? Então, acho que assim, esse combo da minha família, né, a parte masculina principalmente, me levava para tudo quanto é lugar junto, e essas são boas lembranças que eu tenho, e são as pessoas que na infância eu acho que eram mais referências para mim. Acho que me moldou como pessoa, né, meu caráter foi a minha família, né? Eu vim de um bairro muito carente, vim de uma realidade limitada, de acesso limitado, né, ao mundo, mas algumas coisas nunca me faltaram, né? Nunca me faltou alimento, nunca me faltou moradia, nunca me faltou afeto, nunca me faltou amor, né? E eu sempre tive pessoas na minha família me dando um ensinamento de valores muito importantes, né? Honestidade, cumprir com o que fala, empatia, e isso foi reverberando, acho que na minha adolescência, depois, né, quando fiquei adulto. Esse foi o pano de fundo de caráter aí que eu tive. Eu carrego valores dos meus pais, né? Então eu sempre tive uma referência em casa, né, da parte do meu pai, de hombridade, né, de ser sério, de pagar as contas em dia, de cumprir com a palavra. Da minha mãe, né, de ser uma pessoa também honesta, uma pessoa verdadeira, tem muito afeto, né, que trata as pessoas bem, independente das circunstâncias, de ser uma pessoa diplomática, né, não se deixar levar pela situação, né, de manter a calma e pensar numa solução. Então esses valores eu trago comigo antes de entrar na esfera. Eu comecei a trabalhar muito cedo, mas não oficialmente, assim, não fora de casa, né? Sempre tinha alguma função para mim em algum lugar, né? Seja tomar conta de alguém, seja pintar uma parede, seja capinar um quintal. Um pouco mais perto de eu começar minha trajetória profissional, trabalhei um tempo na marcenaria do meu avô, ajudando ali nos processos, e dava aulas de reforço, né? E até que um dia me recebi o convite de trabalhar numa empresa que era a Superior, né? Virou a Superior. O meu primeiro emprego foi na Superior. Meu pai fazia muito serviço para os vizinhos, né? E um desses vizinhos, que era o Helder Julião, junto com o meu melhor amigo de infância, que eram parentes, né, o William, me chamaram para uma entrevista para ser office boy na Green Line. Green Line era uma empresa de despacho aduaneiro, pertencia a Bernadette. Bernadette
foi casada com o Rogério, que fundou a Superior, né? Então eu comecei a trabalhar como office boy, né, fazendo serviços gerais ali, serviço de banco, serviço do escritório, na empresa de despacho aduaneiro, que era e ficava no mesmo escritório, no mesmo espaço que a Supplier Trading, que era uma importadora trading do Rogério, né? Comecei a trabalhar ali justamente quando a Greenport estava sendo fundada. Um mês antes dela existir, eu iniciei ali naquele escritório. Comecei a trabalhar no despacho aduaneiro e eu era muito novo, né? Eu tinha 15 anos, naquela época quem tinha 15 anos não podia ter uma formalização na carteira de trabalho, né? Tinha que esperar fazer 16 anos. Então eu entrei como um estágio ali, né? Equivalente a um estágio, e fui trabalhando, né? Eu trabalhei por 9 meses na empresa de despacho, era no mesmo escritório, então eu convivia com as outras pessoas, era um escritório com 8 estações de trabalho, tinham 6 pessoas ali trabalhando, metade ali para a área de despacho aduaneiro, metade na empresa que fazia importação, na trade, né? E aí, depois desses 9 meses, eu completei 16 anos e chegou a hora de ensinar minha carteira. Quem ensinou minha carteira foi a empresa do Rogério. E aí foi a primeira transição, que até então eu estava aprendendo ali os procedimentos de despacho aduaneiro e eu comecei a trabalhar já linkado com a trading, né?